E de acordo com uma nova pesquisa feita pelo DIEESE, o salário ideal para que uma família com 2 adultos e 2 crianças se mantenha com dignidade seria de R$ 3.800. E esse valor, né, Rodrigo, é 4 vezes mais do que os atuais R$ 937, ou seja, está muito, mas muito longe do ideal, né? E o que é pior, deve diminuir no ano que vem. Cada produto que passa pela esteira mexe com o emocional das pessoas. Sempre é um susto. Causa desconforto também nas contas do mês. Por mais que exista uma lista, como a de Dona Evanilda, é necessário se ajustar. Eu sou daquela pessoa assim, minha lista é contida, é só do estritamente necessário, então tá caro, o que eu posso fazer? E se está assim difícil contar com uma sobra do salário, imagine então para aqueles que recebem um salário mínimo, nada além dos R$ 937 mensais. O seu Josué é porteiro, mas se chamar de guerreiro, ele também atende. Com o salário mínimo que recebe, mantém a casa onde moram a mulher, 2 filhas e o neto. A gente deixa de pagar algumas coisas para poder fazer outras. Então o dinheiro a gente recebe tipo dia 5, dia 10 já não tem mais nada. Para pagar a faculdade de uma filha, toda a família se uniu. Minha esposa, ela é técnica de enfermagem, que ela me ajuda. E a gente tenta balancear nossas rendas para poder ver se dá para manter, né? De acordo com pesquisadores do DIEESE, um valor de referência para que uma família formada por 2 adultos e 2 crianças se mantenha com dignidade seria de R$ 3.810,36. Nós fazemos uma pesquisa de alimentação de uma cesta básica e essa cesta básica indica o quanto gasta um trabalhador para o seu sustento nutricional. E com isso nós calculamos o peso do salário mínimo para a família. A destinação da renda varia um pouco de acordo com a faixa salarial de cada família. Mas em comum, como principal despesa, aparece a alimentação. Encher o carrinho custa caro para todo mundo. E para as famílias de baixa renda, essa é uma despesa que pode consumir até 35% do salário. Se somarmos a essa conta o custo com habitação, cerca de 60% dos rendimentos estão comprometidos e sobra pouco para outras necessidades, como saúde, transporte e educação, por exemplo. A Fabiana carrega o peso da falta de recursos para algo tão importante, o bem-estar do filho, de 13 anos. As pessoas pensam que dá, mas não dá não. Não dá não. Aí de vez em quando eu faço uns biquinhos por aqui na casa dos vizinhos, limpo umas coisas ali. A projeção para o ano que vem é de reajuste no salário mínimo, R$ 10 a menos. Pode parecer pouco, mas para quem conta todos os centavos... R$ 10 faz diferença para as pessoas que vivem com menos de R$ 1.000, R$ faz diferença. Como disse a Fabiana ali, a empregada doméstica, realmente não dá, R$ 937, tem que fazer muita ginástica, né, Janine? Um bom dia para você. A gente viu aí então que além de estarmos muito longe do ideal dos 3.800 e tantos reais, a gente ainda vai perder no ano que vem. É o detalhe, se alguém está buscando uma motivação para votar muito bem ano que vem, pode ser o salário mínimo, até porque isso atinge a vida de muitos brasileiros. E é impossível se viver hoje com R$ 937. E manter as condições mínimas de sobrevivência, né? O que a gente vê é o seguinte, para um país ter um mercado interno forte, ele precisa de um salário mínimo mais consistente e adequado à população. Para quem vive esse problema hoje, o que eu sempre digo, estude, busque uma qualificação, procure no seu município, procure uma qualificação que lhe dê uma renda adicional, procure realmente buscar principalmente para os filhos, né? Hoje, uma formação que dê condições para que essa renda seja um pouquinho melhor, um pouquinho maior. Porque se a gente depender da política econômica atual, o que a gente viu foi redução de R$ 10 no salário mínimo no próximo ano em relação ao que seria de fato, né? Para economizar 3,6 bilhões de reais numa conta que não fecha. Por quê? Quem que vai ser sacrificado? As emendas constitucionais para garantir as votações estão sempre garantidas, todo o artefato do serviço público
está garantido em detrimento de um ajuste muito pequeno, de um reajuste muito pequeno no salário mínimo, que é a base da sociedade. As pessoas precisam comer. R$10 no salário mínimo significaria 2 quilos a mais para essa população de arroz no final do mês. E é muito triste ver essa situação num país como o Brasil, um país tão rico e com tantas possibilidades de crescimento, geração de emprego e renda. Se a gente fortalecer o salário mínimo, a gente vai estar estimulando o comércio e, consequentemente, a geração de novos empregos. E é basicamente nisso que a gente tem que pensar, e os políticos também. É triste, é lamentável, né, Janine? Agora, a boa notícia, a gente teve aí um aumento de 0,2% no PIB, comparando-se o segundo trimestre do ano com o primeiro trimestre, né? A expectativa é de uma redução na inflação, de uma melhora na economia como um todo, e nós fomos ouvir as pessoas na rua para saber se elas estão sentindo realmente esse aquecimento na economia. Vamos dar uma olhadinha? A gente pensa 2 vezes antes de gastar, né? A gente vai controlando, mas pelo que eu vejo, tem comércio, a gente vê que as pessoas estão segurando, não estão gastando não. Os preços aumentaram, né? Então não está assim muito muito positivo para o futuro, né? A gente no movimento de lojas assim não costuma perceber. Eu não tenho comércio, eu sou profissional liberal, mas não sinto ainda esse impulso todo. Eu acho que está bem difícil para todo mundo. É só entrar no supermercado e ver o preço das coisas. Está péssimo. As pessoas não estão nada animadas, né, Janine? Apesar dos números mostrarem um pequeno crescimento, a saída de uma recessão histórica, ainda assim está complicado. Até porque a gente tem números positivos, mas a economia não se recuperou completamente. A gente ainda tem que vencer o ano de 2016, que foi extremamente crítico, ruim, em termos para a economia, geração de empregos, enfim. E nesse sentido, o lado positivo dessas enquetes é o seguinte: o brasileiro mudou o comportamento em relação à própria crise. Hoje a gente não tem um aumento do nível de endividamento por conta da crise, ao contrário, as pessoas recuam no sentido de economizar mesmo, até quem não sente muito no bolso a crise, mas conhece alguém que perdeu o trabalho, que está passando por um momento crítico financeiramente falando. Então, isso causa um ajuste necessário também emocional e psicológico mesmo. Se está ruim para os outros, é bom eu me resguardar. Isso tem um impacto sobre a economia que não é muito positivo, mas em compensação, para a renda familiar e doméstica, se mantém um equilíbrio. Eu acho que é isso que as pessoas aprenderam, a tentar evitar dívidas e, quando tiver dívidas, priorizar o pagamento e consumir o básico e o essencial para não entrar numa crise pessoal financeira, né? É isso aí, Janine. Muito obrigada pelas informações. Você também pode acompanhar a Janine Alves no ND Online, no Jornal Notícias do Dia Impressa também, com mais informações sobre a nossa economia.